É uma alegria receber vocês aqui. Nós nos sentimos muito felizes, né, de caminhar junto com vocês. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá então. Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos. Queria que você abrisse primeiramente o texto, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 22. E depois nós vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Então, Atos, capítulo 20, verso 22. E após, nós vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá? Todos acharam? Então, vamos lá. Atos, capítulo 20, versículo 22, diz assim: E agora, impedido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Então é uma afirmação, o apóstolo Paulo aqui, né, estava falando, e ele diz, né, que o Espírito Santo estava guiando ele, e ele fala que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, né, desde que ele completasse a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Olhando agora o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 15, nós vemos mais uma vez, né, o apóstolo Paulo falando, e agora ele diz sobre quem ele era, né? Ele diz assim: mas, quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, e nós vemos aqui, né, um homem que era guiado pelas suas convicções. Na verdade, ele era guiado pelo Espírito Santo, que colocava no coração dele as convicções corretas. Mas nós vemos nesse homem duas características que faziam ele chegar, que fez ele chegar aonde Deus gostaria que ele estivesse. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse mês nós estamos com a temática Somos, né, que é a clareza, né, o saber de quem nós somos, e o quanto isso vai nos ajudar a chegar no lugar que precisamos chegar, amém? Então nós vamos falar hoje sobre identidade e propósito. Então, e o tema da mensagem, né, que eu dei para esse sermão é: sou e por isso eu vou, amém? Glória a Deus, né? Sabendo quem você é, você chega aonde você gostaria de chegar. E olhando, né, para esse texto, para esses dois textos, nós percebemos e vemos a convicção de um homem que sabia quem ele era, sabia, né, da onde ele veio, sabia quem era o seu pai, sabia Deus, né, sabia que Deus era o seu pai, e por ele saber quem Deus era, ele também, obviamente, sabia o destino que ele deveria chegar. Por isso, quando nós lemos o texto de Atos, o primeiro texto, ele diz assim: já não considero a minha vida por mim mesmo, já não considero as minhas opções, o meu querer, mas eu sei aonde eu devo estar, né? E se você olhar o texto, o contexto, ele estava indo para Jerusalém, e lá ele saberia que seria preso, né? E até os irmãos da comunidade tentaram impedi-lo de ir, né? Mas Paulo tinha essa convicção no coração. E por que essa convicção no coração do seu propósito? Porque ele sabia quem ele era. Esse hoje é um dos grandes problemas da atualidade, é que nós muitas das vezes não sabemos quem somos. E o inimigo usa isso de uma forma muito peculiar na vida dos nossos jovens, na vida, né, dos mais novos, né? Pasmem, essa semana eu estava vendo um vídeo na internet,
e onde agora existe uma nova classe, né, de seres, né, assim por dizer, que são aqueles que se consideram cachorros. Vocês já viram isso? Né? Não é brincadeira, irmãos, é real. Tem pessoas que hoje se consideram como cachorro, e eles andam com um cachorro, eles têm a máscara, eles andam com uma coleira, alguém anda com eles. E sabe, isso é uma identidade deturbada, né? E isso é o que o inimigo tem feito sorrateiramente. Nós olhamos um caso extremo desse, né? Espero que ninguém conheça ninguém assim, né? Mas assim, olhamos para um caso extremo, mas nós podemos olhar casos peculiares, pequenos, né? Pessoas que não sabem quem realmente são, pessoas que têm dificuldade, né, de se verem como filhos de Deus, pessoas que têm dificuldade de se integrarem, de buscarem a Deus por vários motivos, e isso os impede de viver o propósito de Deus. Deus não deseja isso para nós, amém? Né? Deus deseja que você tenha clareza em quem você porque a palavra de Deus, né, nos traz essa clareza, e por eu saber, depois que eu tenho essa clareza no meu coração de quem eu sou, obviamente, né, e com certeza você tem clareza do seu propósito, amém? Glória a Deus! Então essa é a resposta mais importante que nós devemos ter a respeito de nós mesmos, quem nós somos. Talvez, né, você, puxa, eu sou, né, tal pessoa, e eu tenho tal sobrenome, eu sou filho de tal pessoa. Naturalmente a gente tem até essa clareza, mas espiritualmente, você tem convicção de quem você é em Deus, e de quem Deus é na sua vida? Você tem convicção da sua identidade real, não a identidade do papel, não essa identidade que você carrega na sua carteira, mas a identidade que Deus lhe deu. Você tem essa clareza? Porque se você não tem essa clareza, irmãos, você com certeza não tem clareza também do seu propósito, da vontade de Deus para a sua vida. Por isso que é necessário, né, nós alinharmos a nossa visão com relação àquilo que nós somos e quem nós somos, para daí assim encontrar o propósito para as nossas vidas. Todos nós temos um propósito estabelecido por Deus, amém? Você crê nisso? Se você não crê, né, eu creio por você, né? Deus tem um propósito para a sua vida, você não nasceu acaso. Você não é obra do acaso, você não é obra de um acidente de percurso, né? Não. A palavra de Deus diz que Deus o elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. E se Deus te elegeu nele antes do mundo ser criado, isso significa, irmãos, que você tem uma importância para Deus. Amém? Você tem uma importância para Deus, né? Você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente, né, no qual um dia seu pai e sua mãe, né, por um acidente tiveram. Não, Deus sonhou contigo. Deus sonhou contigo, irmão. E isso precisa estar no nosso coração. Essa verdade precisa estar cravada no nosso coração. Amém? Glória a Deus. A clareza de quem somos define o sucesso da jornada. A clareza de quem nós somos, verdadeiramente, não daquilo que o mundo diz, não daquilo que o inimigo diz, não daquilo que as pessoas dizem, né, seja qual for a pessoa, mas a clareza que Deus diz de quem nós somos. Isso vai fazer, né, o sucesso da sua jornada, do seu caminho, do seu propósito ser cumprido. E para isso, né, nós precisamos ter essa convicção. Como que eu tenho essa convicção? Né? Através da palavra, através de uma vida com Deus, através de saber quem realmente Deus é. Nós só desfrutamos aquilo que conhecemos. Então, por isso que se você não conhece Deus, se você não se relaciona com Deus, você não desfruta de Deus. Por isso é tão importante o conhecer o Senhor. Como diz a palavra, eu conheço e prossigo em conhecer o Senhor. Porque quanto mais de Deus eu tenho, mais clareza da minha vida eu também tenho. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, né, a palavra de Deus diz assim, Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz assim, mas pela graça de Deus
sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Paulo aqui estava confrontando a igreja de Corinto, porque era uma igreja que não tinha problema com a autoridade de Paulo, mas Paulo diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. E isso não vem de mim, isso é uma graça que foi concebida pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos se apropriar disso. Não é por mérito nosso. Não é porque eu sou especial, porque eu tenho um dom especial, porque eu sei fazer isso, porque você sabe fazer aquilo. Não, é a graça de Deus que veio sobre a sua vida, e isso precisa estar no nosso coração, essa verdade. Por isso ele diz, né, a graça de Deus que me foi concebida. Não é um direito meu, não é uma conquista minha, não é eu que quis, não, o próprio Deus se entregou e deu, né, a graça, a favor imerecido. Nós não merecemos nada, irmãos, mas o Senhor nos trouxe a sua filiação, Deus nos deu a paternidade dEle. Por isso nós precisamos alinhar a nossa vida entendendo, puxa, eu não tive um pai, eu não tive família, né? Mas Deus é teu pai, Deus é sua família. Se você entender isso, você supera qualquer obstáculo. Puxa, mas eu não tive um lar, eu tive um problema no lar, meu lar era disfuncional, os meus pais não estavam, eu fui criado talvez, né, por outra pessoa, né, por estranho, mas Deus te trouxe, né, Deus te deu, né, a filiação nele. E isso resolve problemas, a maioria dos nossos problemas, né? Quando nós entendemos quem nós somos. Quando nós entendemos que ainda que os nossos, né, pais, que as pessoas tenham falhado conosco, Deus não falha. Quando nós entendemos isso, nós resolvemos grande parte dos nossos problemas, que começam em nós. Nossos problemas psicológicos, nossas carências afetivas, nossas deficiências em perdoar. Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós temos a nossa identidade, né, fixada no Senhor, nós conseguimos ser como o Senhor, perdoar, amar. Nós conseguimos ser alguém que gera vida ao invés de gerar morte, quando nós temos uma identidade bem fixada em Cristo, nosso Senhor. Amém? Precisamos dessa convergência. Precisamos aprender isso. Sobre saber quem nós somos, para saber então onde nós precisamos estar. O exemplo de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o ministério de Jesus 3 anos e meio. Né? Jesus, 3 anos e meio. Nós olhamos para a vida de Jesus. Ele foi intenso no seu ministério. Intenso na sua vida com Deus. E ele foi também intencional. Ele sabia os lugares que ele deveria estar. Ele sabia onde e o momento que ele deveria, o lugar onde ele deveria passar. Jesus era intencional em tudo o que ele fazia. Por quê? Porque a identidade dele estava alinhada com a identidade de Deus. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o propósito da sua vida. Agora, nós andamos que nem barata tonta, porque nós não temos uma identidade firmada. Um dia nós estamos para cá, um dia nós estamos para lá, um dia a gente vota no PT, um dia a gente vota na direita. E sabe por quê? Porque nós não estamos alinhados. E um dia eu gosto disso, um dia eu já não gosto, um dia eu vou na igreja, um dia eu não quero saber mais da igreja. E sabe, irmãos, esse é um grande problema. Jesus era intencional e intenso. Intenso na sua vida com Deus. Ele sabia quem ele era. Intencional, por ele saber quem ele era intencional. Ele passava pelas cidades onde deveria passar. Ele estava nos lugares onde deveria estar. Não, mas também ele é Deus, né? Ninguém pode perguntar isso. Mas Jesus era intencional.
Ele curava quem ele deveria curar. Se você olhar para a palavra, você vai ver que Jesus não curou a todos. Jesus não, ele era intencional. Irmãos, e nós precisamos aprender a ser intencionais nas nossas vidas. A se desviar daquilo que não é o nosso foco. A ser intencional no nosso propósito. Eu tenho esse alvo, como a palavra de Deus diz, né? Eu procuro esse alvo, eu busco esse alvo e eu vou por esse alvo. Isso é ser intencional. Isso é saber o propósito. Mas só conhece o propósito quem está alinhado com a sua identidade em Deus. E o primeiro ponto, né, desse sermão é: a forma como nos vemos determina o que viveremos. A forma como você se vê vai determinar como você vai viver. Abra comigo lá em Números capítulo 13. Esse texto, né, se eu não me engano, o pastor Getúlio falou, a irmã Socorro também falou. Então Deus está falando, né? Eu queria só ler o finalzinho, ali no versículo 33. Uma passagem bem conhecida, né? Dos 12 espias, 10 espias tinham uma visão e 2 tinham outra. A maioria tinha uma visão contrária. Aqui nós aprendemos algo, irmãos. Nem sempre a maioria está certo. Aprenda algo. Nem sempre a maioria está certa. Dos 10 espias, 10 tinham uma visão distorcida de quem eles eram. Agora comigo, irmãos, pensa comigo. Aqueles homens já tinham vivido tantas coisas em Deus, tantos milagres, tantas intervenções, né? Já tinham vivido e visto muita coisa. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava falando da sua promessa, que tinha uma terra que manava leite e mel, que tinha uma terra deleitosa, que tinha algo especial para aquele povo. Deus falando. Mas quando eles chegaram naquela terra, eles viram os desafios. E o texto diz que eles, né, deram esse diagnóstico. Eles falavam assim: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Uma visão errada de quem eles eram. E isso, né, o que faz? Faz você viver abaixo daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você tem uma visão errada de quem você é, você vive abaixo daquilo que Deus tem para você. Aprenda essa verdade, irmãos. Né? Nós não pensamos além do que convém, mas nós não pensamos também abaixo do que convém. Nós temos que ter uma linha, né, onde nós confiamos em Deus e confiamos naquilo que Deus diz que nós somos. Amém? Quem crê nisso? Nós confiamos naquilo que Deus diz que nós somos. Mas esse texto diz que 2 deles, 2 homens, né, Josué e Caleb, tinham uma visão totalmente diferente. Lá no capítulo 14 de Números, capítulo 14, né, a palavra de Deus diz assim, verso 6: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Glória a Deus, isso aí eles tinham convicção também. Mas ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. E o versículo 9 diz assim: tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra. Por quê? Como o pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Irmãos, nós vemos 2 opiniões totalmente diferentes. De um lado, 10 homens que tinham uma opinião errada de quem eles eram.
Por mais que tenham vivido tempo com Deus, visto o milagre de Deus, visto a intervenção divina, eles ainda tinham uma visão errada de quem eram. E sabe, irmãos, esse é um diagnóstico muito comum nas igrejas nos dias de hoje. Pessoas que já viveram maravilhas com Deus, que têm a convicção, escutam, até creem, mas têm uma visão errada e pessimista de quem são. Isso entra medo, isso entra incredulidade, isso entra que não crê em Deus, que não crê na palavra de Deus, muitas coisas, irmãos, e é um pecado que precisa ser tratado. Mas do outro lado nós vemos dois homens com convicções, homens que entenderam, que puxa, eu vi o que Deus fez, como o pastor Getúlio falou domingo passado, eu já vi das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus, da intervenção divina, em outras vezes, Deus fará novamente, e é nisso que nós como igreja, precisamos nos agarrar, nessa verdade, irmãos. Eu não sei como é que é a sua vida, talvez você esteja passando por um grande desafio, mas eu tenho para falar algo para ti, que Deus tem nos levado a esse entendimento. Não é por acaso que o Senhor está falou na semana passada, está falando hoje. Deus tem algo para a sua vida. Se agarre naquilo que Ele já fez. Olhe para trás, como a palavra de Deus diz: trazei à memória aquilo que me traz esperança. Quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez, eu confio no futuro, eu tenho convicção que Deus está no comando. E se Ele está no comando, as coisas vão acontecer, que Deus faz. Amém? Glória a Deus. Como você se vê? Como você se vê? Você tem uma visão como esses homens? Uma visão, puxa, nós somos como gafanhotos, insetos pequenos, que não servem para nada. Ou não? Ou você tem uma visão de quem Deus é na sua vida? O Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha, está do seu lado. Você vê? A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim, a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, isso já bastaria, essa verdade já bastaria para resolver todos os nossos problemas internos. Eu sou filho de Deus, eu sou filho amado do Senhor. Por que nós não nos agarramos nessa verdade? Por que nós não nos agarramos nisso que a palavra de Deus diz? Porque nós vivemos uma vida, não tendo conhecimento de quem somos, de uma identidade deturbada, um dia nós somos uma coisa, outro dia somos outra, nós não temos convicção, às vezes, muitas vezes, nem da nossa sexualidade, quem somos. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, e que o próprio Deus avaliza isso, irmãos, nós entendemos que nós temos direito à herança, nós entendemos que em Cristo nós somos mais que vencedores, nós temos convicção, de que passaremos por tribulações, por lutas, por dificuldades, mas o Senhor está conosco, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e está conosco, e essa verdade precisa estar em nós. Amém? Você está entendendo? Essa é a verdade. Porque, irmãos, Deus nos dá afirmação. Se você olhar para a palavra do Senhor, Deus traz afirmação. Você é filho de Deus, servo bom e fiel, você forte e valente. Deus nos chama de palavras, de adjetivos que nós nem conhecemos, porque Deus confia em nós. Agora, a medida da força que você vai exercer depende de você. Eu sou forte e corajoso? Será que sou? Vai depender de mim. Deus falou, Deus avalizou, Deus disse. Agora, vai depender de mim pegar essa palavra e colocar dentro do meu coração e ter essa identidade. Deus falou, disse. Deus nos dá essa afirmação. Deus nos traz, e a palavra de Deus é repleta de afirmações, quem nós somos em Deus.
Agora, eu preciso me apropriar dessa palavra. Ela precisa ser uma verdade para mim. Porque senão, irmãos, eu não desfruto. Como está a sua visão sobre quem você é? A sua visão hoje, a autoimagem. Puxa, quem eu sou? Como está essa visão? Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, antes do seu ministério público, né? Ele nem tinha começado o seu ministério público, Deus o avalizou. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, né, relatado na palavra. Mas Deus já tinha o avalizado. Não é o trabalho, irmãos. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é. Você é filho de Deus. E quando, né, Jesus teve essa validação de quem ele era, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele foi para o deserto. E lá foi tentado. E o inimigo, irmãos, ele sempre tenta trabalhar na nossa identidade, deturbar. Não é bem assim não. Se você é filho de Deus, você faz isso. Você faz aquilo. Se você é filho de Deus, você se joga desse pináculo aqui. Mas Jesus já tinha uma convicção de quem ele era. Irmãos, quem tenta deturbar a sua identidade não é Deus, porque Deus sabe quem você é. Quem sempre tenta deturbar a sua identidade é o inimigo. Por isso que é tão importante eu e você conhecermos quem nós somos. Por isso que essa verdade precisa estar em nós. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Amém? Quem fica questionando se você é filho não é Deus. Sabia? Quem questiona se você é filho não é Deus, Deus sabe. Quem questiona é o diabo. Se você é filho, você faz isso. Se você é filho de Deus, você não. Esse foi o questionamento e sempre foi a forma do diabo trabalhar, do inimigo. Deturbar aquilo que Deus diz. Foi assim com a serpente lá, com Adão e Eva. Não é bem assim que Deus diz. Não é bem assim. Foi assim com Jesus no deserto. Olha, se você é filho de Deus, você faz isso. Por isso, irmãos, nós precisamos ter convicção de quem nós somos. Porque quando nós temos convicção de quem nós somos, nós sabemos o nosso propósito. Deus te trouxe aqui, irmãos, para um propósito. Para te mostrar o propósito. Para que você aprenda, tenha convicção de quem você é em Cristo Jesus. Nele. Amém? Se você não for fiel verdadeiramente à identidade que Deus lhe deu, você não cumprirá o seu propósito. Se você não for fiel verdadeiramente à identidade que Deus lhe deu, você não vai cumprir o seu propósito. Por isso, eu sou, e por saber o que sou, eu vou para onde devo ir. Deus sabe. Propósitos alinhados, identidade e propósito. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto. Aqueles que sabem quem são, sempre se submetem ao propósito de Deus. Nós lemos ali o primeiro texto, onde Paulo sabia o que iria enfrentar. Sabia que cadeias, aflições, lutas iriam acontecer. Ele sabia que ele não era bem visto em Jerusalém, e se ele fosse para Jerusalém, ele iria sofrer, iria ser preso. Mas ele tinha uma convicção tão grande do seu chamado,
né, de quem ele era, do seu propósito, que ele foi assim mesmo. E ele sabia já. Quando nós temos convicção, irmão, de quem nós somos, nós temos convicção e se submetemos ao nosso propósito. Jesus também, o mesmo exemplo. Jesus sabia quem ele era. E por saber quem ele era, ele sabia o que lhe aguardava. Jesus desistiu? Não. Ele sabia que aquilo que ele iria fazer era algo, né? Aquilo que Deus preparou na eternidade. E se ele falhasse, irmãos, nós não estaríamos aqui. Nosso valor, por isso que o nosso valor define a qualidade dos nossos relacionamentos. Irmãos, sendo bem sincero para você, quando eu me converti, eu tinha, né, muitos amigos, tenho, né, amigos, mas que eu gostava de estar. Quando eu conhecia Jesus, quando eu entendi quem Jesus era e o que o Jesus, né, tinha para a minha vida, o meu propósito, irmãos, eu tive que abrir mão de muitas coisas, relacionamentos, coisas, né, pessoais, coisas que nem pecado eram, irmãos. Por quê? Porque eu entendi meu propósito. Eu sabia, né, para onde eu deveria ir, para onde eu deveria estar. E para que eu estivesse naquela direção, eu não podia me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Quando nós conhecemos o nosso valor, ou quem nós somos, nós definimos a qualidade dos nossos relacionamentos. Puxa, não é mais para mim. Eu amo meus amigos, né, oro por eles, mas eu já não caminho mais porque os nossos propósitos não são os mesmos. A direção que eu tenho é outra. E nós precisamos, sabe, avaliar isso, porque não dá para você andar em 2 cavalos, como a minha esposa sempre disse. Não é verdade? Nós precisamos avaliar o nosso propósito, né, está de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Isso diz muitas coisas, irmãos. A minha vida, né, o caminho que eu estou trilhando, ele vai, né, na mesma direção do propósito que Deus tem para a minha vida? Porque senão eu preciso alinhar, irmãos. O estilo de vida que eu vivo, né, ele é alinhado com o propósito de Deus que tem para a minha vida? Então eu preciso alinhar. Como me comporto, o que eu falo, o que eu penso, o que eu vejo. Irmãos, quando nós temos um propósito, né, quando nós temos a convicção de quem nós somos, e por ter a convicção de quem nós somos, nós sabemos o nosso propósito, irmãos, nós alinhamos a nossa vida a esse propósito. Existem lutas, irmãos. Não é fácil. É matar a carne todos os dias. Mas quando nós entendemos o real motivo para nós estarmos aqui, digo para você, irmãos, vale a pena. Vale a pena viver uma vida com Deus. Vale a pena ser um instrumento de Deus. Vale a pena cumprir o chamado do Senhor. Ninguém tome para si essa honra. A palavra de Deus diz isso. É uma honra, é um privilégio, irmão, servir ao Senhor. É um privilégio ser um embaixador de Cristo, ser um instrumento do Senhor. Essa é a verdade, irmãos. Nós fazemos parte de algo grandioso, maior do que qualquer reino desse mundo, irmãos. É o reino de Deus, a chegada de Cristo. Nós fazemos parte disso, irmãos. Por isso nós devemos se comportar, alinhar o nosso propósito com a vontade de Deus. Mas, como eu disse, lutas acontecerão, virão, dores. Nós olhamos para a palavra de Deus, homens de Deus que sofreram,
injustiças, calúnias, que foram afrontados, confrontados, e foram mortos à espada, foram queimados em praça pública. A história diz que o imperador Nero, ele acendia as ruas de Roma com os cristãos. Eles eram tochas humanas. Mas isso não impediu o crescimento da igreja, irmãos. Pelo contrário, as lutas fizeram, a igreja crescer. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque homens e mulheres não se corromperam, e por eles não se corromper, para eles pagarem um preço de vida. Hoje eu e você temos acesso à palavra. Hoje eu e você temos, o acesso à Bíblia. Hoje eu e você temos acesso a Deus, porque homens e mulheres viveram o seu propósito. Agora nós vivemos hoje numa realidade, irmãos, mamão com açúcar, não é verdade? É fácil, irmãos? Vamos ser bem sinceros, é fácil. Hoje, um dia eu sou crente, outro dia eu já não sou. No meu trabalho, para pegar legal com a galera, lá eu não sou crente, porque crente é careta, eles falam isso, Não, no trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Eu estou aqui na igreja, ergo a mão e tal, mas eu sou agente secreto, Viu aquele crente 007? Ninguém sabe que ele é crente. Muito fácil, irmãos. As lutas para cumprir o seu propósito. A dor de cumprir o seu propósito te dá destino. A dor de cumprir o seu propósito vai te dar destino. Enquanto a dor de não cumprir só te traz sofrimento. Sabe, irmãos, um dia nós vamos chegar perante o Senhor. Um dia, talvez no leito do hospital, ou talvez na nossa cama, findando a nossa vida, vai vir à mente, puxa, como veio na vida do apóstolo Paulo, quando ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Provavelmente ele estava fazendo uma análise da sua vida, dos desafios, do que ele passou, do que ele sofreu, das injustiças, da chibatada que ele levou. Mas ele olhou assim, puxa, eu combati o bom combate. Eu terminei minha carreira aqui. E algo mais precioso que eu tinha, eu guardei a minha fé. Ele talvez, já no seu leito de morte, ali esperando para ser decapitado, diz a tradição que ele foi decapitado. Ele faz uma análise da vida dele. E eu e você, vamos chegar a um tempo em que nós vamos fazer uma análise da nossa vida. Puxa, o que eu fiz? As dores que eu senti, as lutas, as aflições, elas serviram para me dar destino, puxa, assim como o apóstolo Paulo, eu vejo isso, me alegro nisso, porque Cristo foi glorificado, ou vai chegar no fim da vida, as minhas dores foi porque eu não fiz o que deveria fazer, porque eu não vivi uma vida com Deus, porque eu me afastei, porque eu não cumpri meu propósito. Irmãos, nós vamos chegar um dia em que nós teremos que responder para nós mesmos essa questão. E talvez o Senhor te trouxe aqui hoje para que você não espere aquele dia chegar. Mas hoje você faça uma reflexão. E sabe, irmãos, você pode dar um basta para a sua vida hoje. Falar, puxa, eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida a partir de hoje. Esquecendo-me das coisas do passado. Eu vou olhar para frente. Eu vou ser fiel ao chamado de Deus para a minha vida. Eu vou ser fiel. Ainda que eu tenha que fazer muito conserto, ainda que eu tenha que fazer alguns ajustes, mas eu vou ser fiel. Porque, irmãos, isso aqui é uma verdade, irmãos. A vida com Deus. Hoje eu estava falando com o Daniel, ele estava mostrando as fotos lá
da subida da caminhada que eles fizeram hoje, os jovens. E ele falando, puxa, pai, não tem como você, né, não ver isso, não ver a mão de Deus, né? É a verdade, irmão. Isso é uma realidade. Deus existe. Deus é real. Agora, o que eu faço com aquilo e com as informações que eu tenho? Porque, irmãos, se há algo que eu creio, é que Deus não nos criou como marionete. Deus não nos criou como marionete. Você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você bem entender hoje. O caminho que você tomar é uma decisão sua. Ninguém colocou algo em você. Você não é definido, né, por nenhuma outra força. Você pode tomar a decisão que você quiser. Você pode seguir a Cristo hoje. Você pode falar de Jesus. Pode viver com Cristo. Ou você pode falar, esse pastor está louco. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. São dois caminhos. E a Bíblia é repleta de orientações. O Senhor nos dá inúmeras orientações sobre a decisão nossa. Diante de ti há dois caminhos: bênção ou a maldição, não é verdade? Não é Bíblia? É, né? Não é invenção de ninguém, não. A palavra de Deus diz isso. Há dois caminhos. Mas o Senhor fala, escolhe a bênção, para que você não pereça. Deus é tão bom que Ele ainda nos orienta, né, e ainda dá dica. Escolhe esse caminho. Agora, eu e você tomamos a decisão que queremos. Qual decisão você vai tomar hoje? E qual decisão diariamente eu e você precisamos tomar? Amém? Você está entendendo? Abra comigo, 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo, ele está orientando Timóteo, seu filho na fé. E há algo que ele diz a Timóteo assim, ele diz assim: por essa razão, veio lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que me chama a atenção nesse texto, né, é que o Senhor, usando a vida do apóstolo Paulo, diz assim, ele falando a Timóteo: ei, existe um dom em você que precisa ser revivificado, que precisa renascer. Existe um dom na sua vida que estava apagado, por talvez qualquer outra, né, razão. Mas esse dom, ele está aí, ele está dentro de você. E ele não foi dado por mão humana, porque ele é um dom de Deus. E o texto diz assim: ei, e esse dom que está em você, ele foi pelas minhas mãos, foi dado porque Deus não te deu um espírito de covardia. Agora, quantos de nós, irmãos, estamos como Timóteo, anos e anos, com aquilo guardado no nosso coração? Algo que Deus nos deu para abençoar o corpo de Cristo. Algo que Deus colocou em nós e somente em nós, né? Porque Deus nos dá individualmente as suas peculiaridades. Deus deu algo para você, irmão, irmã, né? E talvez por algum motivo você esqueceu, guardou. E está lá, dentro de você, num quartinho escuro, cheio de teia de aranha. Mas o apóstolo Paulo diz a Timóteo: ei,
Reaviva esse dom. Deus está te falando, reaviva esse dom. Reaviva esse dom. Reaviva o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus não te deu o espírito de covardia. 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 Mais uma vez, Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, irmãos, de amor, de moderação. O que tem roubado a sua identidade? O que tem feito você, se esconder? O que tem feito, você, como eu disse, andar como uma barata tonta, perdido? O que tem roubado a sua identidade? Eu queria que você ficasse de pé, para a gente fingir que está terminando. Sabe, existe uma passagem na palavra de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre Elias. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Para um judeu hoje, eles colocam Elias, um judeu, colocam Elias no top 3 dos profetas. Porque ele foi um grande profeta. Realizou milagres, curas, intervenções, ressuscitou mortos. Elias foi. Mas no capítulo 19 de 1 Reis, nós vemos um momento incomum na vida desse homem. Um homem que já tinha confrontado, rei, já tinha confrontado Acabe, já tinha confrontado, os profetas de Baal, que andavam no espírito, que era um cara fervoroso, assim, sabe? Profeta. Não chove, não chovia, mandava chover, chovia. E o texto diz que Elias se encontrou numa situação incomum. Diz o texto que ele, por causa de Jezabel, teve medo e se escondeu. Pensa num homem que já tinha visto coisas acontecerem. Que não precisava, talvez você olhasse para ele e falasse, esse não precisa mais de confirmação de que Deus está com ele, Tanta coisa já aconteceu, tanta coisa Deus já usou, já fez na vida dele. Mas ele teve um momento da vida que ele sentiu medo. E ele se escondeu. E ele foi para o deserto. Por causa de Jezabel, esposa do rei Acabe, que era, na verdade, quem comandava a coisa toda, E Jezabel intimidou Elias ao ponto dele se esconder. Sabe, irmãos, muitos de nós hoje vivemos esse espírito de intimidação de Jezabel. Jezabel que mata profetas. Jezabel que intimida homens e mulheres de Deus. Talvez você, por algum tempo, tenha sido intimidado. Intimidado no quesito de, puxa, aconteceu algo, aconteceu tal coisa, aconteceu tal situação, e eu perdi, assim como Elias, perdi o momento ali, a visão do meu propósito. Talvez essa seja a sua história hoje. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse texto lá, 1 Reis, capítulo 19, você pode ler depois. Elias vai para o deserto,
e o Senhor o encontra lá. E a primeira pergunta que o Senhor faz para Elias é: o que você está fazendo aí, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Talvez essa seja a pergunta que o Senhor esteja fazendo ao seu coração hoje. Ei, o que você está fazendo nesse deserto? Por que você está aí? Por que você está aí? Não foi para isso que eu te chamei. Você é filho amado. Você precisa ter essa convicção. Você tem um propósito. Deus te chamou para algo grande. Grande, irmãos. Maior do que qualquer outra coisa. O que você está fazendo escondido nesse lugar? Eu queria te fazer um desafio. A palavra de Deus diz que Elias foi servido pelo Senhor. Os anjos o serviram com comida, corvos, trouxeram comida. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha valor para Deus, assim como você também tem. Era um lugar de passagem, ele ficou naquele lugar, mas Deus falou para ele: aí não é teu lugar não. Vá para onde eu quero que você esteja. O que Deus está falando do seu coração hoje? Eu queria te chamar. Talvez, enquanto vai ser ministrada essa canção, você precisa tomar uma decisão hoje com o Senhor. Você precisa tomar uma decisão hoje. Puxa, hoje é o dia que eu preciso tomar uma decisão com Cristo. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Afastado. Longe. Talvez você não tinha certeza de quem você é em Cristo Jesus, na sua filiação. E eu queria te desafiar a tomar uma decisão hoje com Cristo, entendendo o seu real propósito. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu gostaria que você tomasse uma decisão com Cristo. E se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra em alguma vírgula fez alguma diferença, se algum ponto, alguma fagulha do que eu disse aqui acendeu algo no seu coração, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de declarar a palavra de Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até a frente. Amém, irmãos? Há um chamado do Espírito Santo. Há um chamado do Senhor sobre ti. Há um chamado do Senhor. Há um chamado. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sei que tem mais pessoas, irmãos. Eu sou filho de Deus. Eu Aleluia. não sou mais Aleluia. escravo do medo. Aleluia. Sim, Senhor. Eu sou filho Aleluia. de Deus. Sim. E nascer, escolhido fui. Aleluia. O meu nome Vamos orar. me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me curou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
Declara essa verdade. Uma pra eu passar. Declara essa verdade. Por ele. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu Aleluia. sou Ei. filho de Declare. Deus. Abriu o mar. Declare a sua identidade em Cristo. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor. Que Declare essa verdade. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Aleluia. Deus. Cante essa verdade. Eu sou filho. Quem é filho de Deus, declare. Eu sou filho de Deus. Aleluia. 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 Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho Aleluia. de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Tome por si, tome para ti essa verdade. Ainda que o inimigo tenha tentado colocar no seu coração, trazendo dúvidas, você é filho amado do Senhor. Amém? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor fez ao nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pelo fato do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, do sangue derramado. E nós, Pai, que não temos como expressar e nem pagar aquilo que foi feito, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que a nossa vida é para te servir, Senhor. É para cumprir o propósito que o Senhor tem sobre cada um. Pai, por isso nos ajuda, auxilia-nos, traz clareza, Senhor. Traz clareza, Pai. Que nós possamos ter clareza do nosso chamado. Que nós possamos ter convicção, Senhor. Uma convicção que só vem do Senhor sobre o nosso coração. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor possa trazer sobre cada um aqui essa convicção, essa verdade, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a convicção dos céus, Pai. A verdade do Senhor. Essa verdade, Senhor, sobre os nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E antes de encerrar, queria chamar a pastora Daiane, o pastor já está aqui. Temos um videozinho para passar para vocês, uma surpresinha. Pode ficar aí mesmo. Ao vivo é assim mesmo.
Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos pastores, aleluia. Queria chamar os pastores aqui. Eu gostaria de convidar os diáconos também aqui. Pastores, para nós é uma grande honra ter vocês como pastores. Em João 10, 27, o Senhor Jesus falando, ele diz que ele fala e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Todos nós, pode olhar para todo esse povo aqui, nós somos ovelhas de vocês e nós reconhecemos a voz de vocês e vocês faz a gente reconhecer a voz do nosso grande pastor que é o Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, por todo o empenho que vocês têm feito e podem ter certeza que o Senhor já está e ainda continuará abençoando vocês grandiosamente, coisas muito grandes, muito maiores do que vocês sonham e pensam, o Senhor vai realizar através da vida de vocês. Todos esses frutos, todos nós aqui somos frutos da vida de vocês e do que vocês têm feito pelas nossas vidas. Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, a gente queria orar pela vida dos pastores. Glória a Deus pela vida dos pastores, estão aí também, Pastor Batista, Pastor Eliette. Eu gostaria de convidá-los aqui. Vocês poderiam nos dar a honra de orar pelos nossos pastores? Uma salva de palmas a Jesus. Parabéns para os pastores também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é um dia muito especial para a vida de vocês. Pastor... Meu Deus do céu, coloca a gente cada fria, mas isso é o nosso Deus, né? Deus realmente nos coloca a cada momento, em cada surpresa. E eu já quero falar também, eu quero agradecer muito pela vida do pastor Leandro, pastor Daiane, que já temos uma caminhada, já nos conhecemos há algum tempo, né? E eu também feliz, primeiramente a Deus e por vocês, tá? Por vocês, pelo que vocês já têm feito, por essa casa, até como foi falado, olha aí, ó, quantas pessoas bonitas. Cadê as pessoas bonitas aí? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Quantas ovelhas bonitas, né? E claro, e agradecer a todos aí, os diáconos da casa, né? Então vamos estar orando. Por gentileza, se levante, vamos... Coloque suas mãos em direção a eles, vamos estar orando, porque realmente nós temos visto o preço que eles têm pago. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Somos gratos, Pai querido, aqui pela vida dos nossos pastores, Senhor. Obrigado pela vida deles, sabemos, Pai querido, o quanto que eles têm feito pela obra, o quanto que eles têm feito por essas vidas, e eles estão hoje aqui, Pai, realmente se colocando mais uma vez diante do Senhor, diante da sua igreja, e é gratidão nos nossos corações, Pai, pelo que eles têm realizado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida deles, ajudando, capacitando, dando discernimento, orientando, dando, Pai querido, força, querer, Pai querido. O Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, fortaleça eles em cada momento que eles passarem, porque sabemos que às vezes o inimigo tem se levantado até mesmo para tentar tirar do propósito, mas sabemos que o Senhor
tem algo cada dia mais para ele, para a sua igreja, Pai. Então, o diabo jamais vai ter oportunidade e chance, porque o Senhor é que está no controle de tudo. E aqui, até como foi falado, diante da palavra, aqui tem uma identidade do Pai. Obrigado, Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, igreja? Vamos dar salva de palmas para eles. Obrigado, gente. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus para a vida de cada um de vocês. É uma alegria para nós, né? Pastorearmos a Igreja de Cristo, né? Nós somos irmãos e nós ficamos muito alegres e muito felizes com o chamado de Deus para as nossas vidas e pela vida de vocês. Costumo falar que é uma honra para mim servir ao Senhor ao lado de vocês, né? Não, né, como algo que estando acima, nada, mas ao lado de vocês, ao lado de cada um, porque nós somos abençoados todos os dias, né, pela vida dos irmãos. Para mim é uma alegria poder celebrar esse tempo, esse dia, né, com cada um de vocês. Quer falar algo? Não. O pastor pegou no microfone, complicado, né? Bom, quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, obrigado por, né, cada um de vocês. Eu sempre falo que para mim é uma honra ser igreja, ser reino com vocês. Obrigado por esse vídeo tão maravilhoso. Sabe, vocês sabem o quanto eu gosto de vídeo e surpresas, e dessa vez vocês pegaram realmente de surpresa mesmo. E obrigado, gente, obrigado de coração, né? Ser reino com vocês, ser igreja com vocês é gratificante, né? E é isso que o Leandro falou para nós, é uma honra ter todos vocês. Não existe pastor sem ovelhas, né? E vocês são as nossas ovelhas, como o Luísa falou, as ovelhas do Senhor. Amém? Obrigada, gente, de coração. Só pediram só para mim falar, para tirar uma foto daqui para lá. Não sei como vai ser, então a didática, não sei. Aí já é o pessoal da mídia que... Amém, irmãos? Vamos orar encerrando. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez no nosso meio. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém.